Bom dia, pessoal. Hoje é dia 9 de junho de 2025, são 7 horas da manhã. Nós estamos começando agora mais uma edição do Seu Desperta para a gente se sintonizar aqui com uma semana que vai ser uma semana rica em acontecimentos. Começando pelo dia de hoje, né? Onde várias coisas estão acontecendo no Brasil e no mundo. Começando aqui pelo Brasil, hoje o chefe da gangue do golpe vai prestar depoimento lá em Brasília, a partir das 2 horas da tarde. Começa uma nova fase do processo do julgamento da trama golpista, começa pelo Núcleo 1, onde estão Bolsonaro, Mauro Cid, Braga Neto e Companhia Limitada. São 9 réus que começam a ser ouvidos, começando aí por depoimentos importantes, Mauro Cid e Bolsonaro, né? Então, hoje, a partir das 2 da tarde, com cobertura do ICL, nós vamos acompanhar o que o chefe dessa quadrilha de golpistas vai dizer ao Supremo Tribunal Federal em sua defesa. Ele e os demais formuladores dessa estratégia, né? No mundo, nós temos dois fatos acontecendo hoje, são fatos bastante impressionantes. O primeiro deles é o desvio, que está sendo chamado de sequestro, de uma expedição de ajuda humanitária chefiada pela Greta Thunberg, lá próxima à costa de Gaza. O barco foi apreendido por ordem do governo de Israel e há alertas severos aqui do que pode acontecer com essa gente que está naquele bote. Entre essas pessoas, um brasileiro, que vocês vão conhecer daqui a pouco, tá bom? E em Los Angeles está acontecendo lá algo que lembra uma primavera árabe. A população, cansada de ver Trump sacanear os imigrantes, resolveu se rebelar contra as autoridades do ICE e enfrentou a polícia neste fim de semana, no sábado e no domingo. Não só em Los Angeles, mas também em outras partes dos Estados Unidos, mas em Los Angeles as cenas foram marcantes, porque a população literalmente avançou para cima dos policiais e o presidente Trump, né, esse protótipo de ditador lá que está criando essa confusão toda, mandou 2.000 soldados da Guarda Nacional atuarem na contenção desse protesto. O governador da Califórnia ficou muito pé da vida com isso, porque diz que o Trump está se apoderando de uma tropa do Estado, que não é dele, né? Privando assim o Estado de estabelecer como é que essa tropa vai atuar. Então, confusão grande lá nos Estados Unidos, e é assim que a gente começa o noticiário de hoje. Eu vou chamar o meu amigo Alex aqui. A participação do Alex hoje vai ser rápida. Alex, e aí, meu filho? O que temos de futebol? Bom dia para você. Bom dia, Panuso. Bom dia, comunidade. Uma ótima semana. Então, essa semana está um pouco fora de informações do futebol. Começará sábado ou domingo o Super Mundial de Clubes. Ontem apenas aconteceu a final da Nations League, que é a Liga das Nações, entre Espanha e Portugal. E o jogo terminou 2-2. E foi para prorrogação e pênaltis. Nisso, o Portugal saiu campeão, ganhou de 5-4 nos pênaltis e pode ter sido o último do título do Cristiano Ronaldo como jogador pela seleção de Portugal com 40 anos, em Panusa. Pois é, quem te viu e quem te vê, né? Portugal não jogava nada, né? Você lembra que o Filipão virou técnico da seleção portuguesa? Sim. Não jogava porcaria nenhuma e agora virou campeão desse campeonato importante, né? Sim. Enquanto isso, nós aqui que éramos os reis do futebol, né? A pátria em chuteiras, não viramos nada, né? Viramos um chabu no futebol, né, Alex? Sim. A gente ficou um pouco para trás, outras seleções estão crescendo com grandes jogadores, conquistando títulos, mas é isso, Panuso. Bom programa, hoje foi meio curtinho, mas estamos aí. Tá bom. Alex conosco aqui, até quando não tem assunto, como você pode reparar aí, né? Porque o negócio do futebol tá muito sério mesmo. Gente, e o clima e a meteorologia? Que bom, eu adoro o frio, tá? Eu não posso reclamar, eu detesto calor, então tô gostando de tudo, mas foi um fim de semana ruim aqui em São Paulo, não sei como é que foi na sua região, mas aqui para quem queria aproveitar um pouquinho, olha, eu tomei uma chuva domingo de manhã, eu todo domingo pego a minha bicicleta e saio pedalando pela cidade, né? Tomei uma chuva ontem, sabe, na região de Moema, e a meteorologia estava dizendo que a chance de chuva era só de 8%. Então, hoje eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o meu telefone celular para ver qual era a previsão que eu vou desmentir, mas foi batata, porque a previsão dizia que não ia chover lá na minha região e estava chovendo já. Alô, meteorologistas, o que está acontecendo com vocês? Por que vocês têm tido tanta dificuldade em prever eventos climáticos fáceis assim, como uma chuva que inclusive está caindo? Já não trata nem de previsão, trata de constatação, né? Mas não está rolando. Você tem reparado isso aí no seu celular? Que você vai olhar a previsão e de repente não é nada daquilo? Pois é, está frio, fez 15 graus em São Paulo, agora de manhã estava chovendo, eu tomei uma chuvinha para vir aqui para a produtora, mas tudo bem, chuvinha de molhar bobo, né? Mas está frio,
coisa que eu adoro. Então, beleza, que venha o touro, mas que venha em forma de bife, diriam os espanhóis, né? E eu vou começar aqui, antes da previsão do tempo, mostrando para vocês aqui no site do UOL, o que está dizendo a meteorologia. Olha só, peraí que eu preciso aumentar minha tela aqui, né? A Alex está me chamando a atenção aqui. Vamos lá então, olha, semana pode ter tardes mais frias do ano e temperatura mínima abaixo dos 10 graus Celsius aqui em São Paulo. Alô, pessoal, eu falo aqui sempre, tira aquele casacão grosso do baú para espantar o cheiro da naftalina. Vamos precisar dele essa semana, tá bom? Hoje e amanhã há previsão de chuva leve de garoa, na quarta a mínima deve ser de 8 graus Celsius, quer dizer, nós temos 3 dias de frio pelo menos aí ao longo dessa semana, né? E o que nos diz o UOL sobre isso? O frio deve ser presente durante toda a próxima semana na cidade de São Paulo, com possibilidade de trazer as tardes mais geladas do ano. As temperaturas devem cair a partir da quarta, quando não há mais previsão de chuvas. Vai ser aquele céuzão azul lindo do outono e gelado. Nessa segunda-feira, 9, os termômetros não devem passar dos 16 graus, com mínima prevista de 11 graus, de acordo com o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. O tempo deve ser fechado e chuvoso. Olha, pessoal de São Paulo aqui, prepare a capa também, as galochas, tá bom? Céu encoberto, chuva leve e garoa. Sensação de frio deve aumentar na terça, segundo a meteorologia, devido ao efeito de ventos úmidos que sopram do oceano, associados à massa de ar frio. O céu deve seguir encoberto, possibilidade de garoa, temperatura de 12 a 18, segundo o INMET. Na quarta, a mínima esperada, 8 graus, hein? 8 graus. Com a máxima prevista de 18 graus, diz o Instituto Nacional de Meteorologia, não há previsão de precipitação e os ventos devem ser fracos. O dia mais frio da semana deve ser na quinta, com a temperatura prevista pelo INMET em 6 graus. 6 graus, é muito frio. Então se prepare aí. Vamos ver como é que está agora no Brasil? Cadê aqui o meu mapa do Instituto Nacional de Meteorologia? Alex, está aqui. Vamos lá. Olha só, no mapa do INMET tem apenas 2 áreas aí com alertas severos, tá bom? Uma delas aqui no sul, sobre o sul do Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo, né? Chegando até a cidade do Rio de Janeiro, essa mancha amarela aqui, ó. Vamos ver aqui o que vai acontecer nessa área aqui. Olha, um pouquinho aqui, a parte sul do estado do Mato Grosso do Sul, praticamente todo o estado de São Paulo, né? De São José do Rio Preto para baixo, até a metade norte do Paraná, e isso vem até o litoral, né, entrando pelo estado do Rio de Janeiro. O que diz aqui? Chuva entre 20 e 30 milímetros hora ou 50 milímetros por dia, portanto não é uma grande chuva. Ventos intensos que podem chegar a 60 quilômetros por hora. Baixo risco, alô Enel, escuta isso aqui, ó. Baixo risco de corte de energia, tá, filha? Baixo, não é para tirar a luz da gente, não. Queda de galhos de árvores, alagamentos, descargas elétricas, né? E aqui as instruções, em caso de rajada, não se abrigue perto de árvores, né? Não fique perto de cerca de arame, porque se cair raio você morre eletrocutado. E isso vale para toda essa região aqui, tá bom, gente? Eu vou voltar agora para a página central aqui para a gente ver. Olha, lá no norte nós temos também, em todo o norte do Pará, do Amazonas e no leste, indo até o Acre, essa faixa amarela aqui, que é uma faixa onde também haverá chuvarada lá, tá na época, né? Então, o que está dizendo aqui o INMET sobre isso? Chuva entre 20 e 30 milímetros, até 50 milímetros por dia, ventos de 60 quilômetros por hora no máximo, baixo risco de corte de energia e quedas de galhos de árvore, alagamentos e descargas elétricas. É tudo que vai acontecer lá na região norte. Nada que a população de lá não esteja acostumada, né? Bom, essa é a previsão da meteorologia. Eu sei. Você quer saber como é que vai ficar a temperatura, não é isso? Eu vou mostrar para vocês aqui de algumas cidades aqui, porque para a gente não perder muito tempo com isso. As cidades mais ao sul, que é onde vai haver mais frio, né? E aqui a gente vê neste mapa, que é o mapa da previsão do INMET, claramente aqui, essa área mais verde escura é uma área de chuvas, né? Passando por cima da cidade de São Paulo. Ela vem desde lá do oeste de São Paulo até a capital, né? Onde a temperatura vai de 14 a 18, ou foi de 14 da madrugada a 18. Em Curitiba, temperatura mínima de 10 graus, máxima de 14, um gradiente térmico assim, desse tamanhozinho, né? O pessoal lá do Paraná vai passar frio hoje. Em Florianópolis, um pouquinho mais quente, indo de 15 a 20, e lá em Porto Alegre, também um gradiente pequeno, de 10 a 15 graus. Portanto, o pessoal lá no Rio Grande do Sul vai usar roupa o dia inteiro, tá? Isto posto,
Vamos aqui para o destaque do noticiário de hoje, para você ficar muito bem informado sobre tudo que está acontecendo, né? A gente vai usar para isso aqui, como sempre faço, os destaques do site do ICL, iclnoticias.com.br. E o destaque aqui na capa do ICL são as imagens que chocaram o mundo, né? Nesse protesto que do nada surgiu lá em Los Angeles como reação às atrocidades da política de imigração do líder fascista Donald Trump lá. Então, o que diz a manchete? Protestos continuam em Los Angeles, mesmo com envio da Guarda Nacional por Trump. A ameaça de aumento na repressão feita pelo presidente não desmobilizou os protestos. E olha, a população foi de uma braveza, hein, gente? Foi de uma bravura, né? Porque partiram para cima da polícia lá do Trump. Fico aqui pensando, quando eu vejo essas cenas, o que pensa um policial que vai cumprir uma ordem escrota dessa do Trump, né? De massacrar a gente. Sabe, eles estão fazendo blitz, gente, dentro de lojas, de lanchonete, McDonald's, Dunkin' Donuts, para pegar a gente que está trabalhando. Cadê a palavra desse miserável, desse fascista do Trump, de que isso era para expulsar bandidos dos Estados Unidos? Aonde é que estão os bandidos? Estão nos cultos no domingo, onde ele manda a sua polícia? Estão nas lanchonetes trabalhando enquanto assaltam um ou outro ali, aqui? Sabe, é um absurdo. A perseguição absoluta, né, xenófoba, movida contra esse fascista, contra principalmente populações de língua latina. E a população de Los Angeles, que aliás era um enclave mexicano, né? Historicamente o México, o Los Angeles pertencia ao México, o Texas também, enfim, os Estados Unidos se apropriaram daquilo. E a população latina lá existe em grande número e demonstrou com muita clareza que não quer, não aceita esse tipo de tratamento horroroso que o Trump está promovendo lá em relação a eles, né? Vou ler aqui a notícia para vocês, depois a gente vai ver alguns vídeos aqui, olha. Protestos continuam em Los Angeles, mesmo com o envio da Guarda Nacional. Cadê? Vou clicar na manchete, está aqui, uma imagem impressionante, carros aí da polícia incendiados, as pessoas em cima dele, tá vendo só? Bandeiras da Palestina, enfim. Autoridades voltaram neste domingo a se confrontar com manifestantes em Los Angeles, enquanto tropas da Guarda Nacional começavam a se mobilizar na segunda cidade mais populosa dos Estados Unidos, após 2 dias de protestos contra operações que têm como alvo imigrantes indocumentados. O presidente Donald Trump prometeu que as tropas vão garantir uma legalidade muito severa e ordem, né? Como todo bom fascista está aqui vociferando, dizendo que vai ser na base da pancada mesmo. E pareceu deixar as portas abertas para novas mobilizações militares em outras cidades. Há pessoas violentas, disse o tirano que preside os Estados Unidos. As tropas da Guarda Nacional, uma força militar de reserva usada em situações de desastres naturais, parecido com a nossa guarda, com a nossa guarda aqui no Brasil, né? Mas essas tropas lá nos Estados Unidos raramente são empregadas em distúrbios civis e elas começaram a chegar a Los Angeles na madrugada do domingo com cerca de 300 soldados. Serão 2.000 no total, segundo a convocação do Trump. Essa guarda tem a tarefa de garantir a proteção e a segurança de instalações e funcionários federais. Segundo o comando militar, né, eles estão destacados em uma nova instalação federal no centro de Los Angeles, onde se uniriam a autoridades do Departamento de Segurança Interna. E aqui nós temos aqui, olha, um vídeo aqui no ICL mostrando aqui a mobilização. Daqui a pouquinho nós vamos ver bastante vídeos aqui para ilustrar. Aliás, o Alex, pode colocar correndo aí, por favor, na imagem enquanto eu falo aqui, para ilustrar o que a gente o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Olha aí, gente, olha. Foram dezenas e dezenas de carros incendiados, né? A polícia tomou uma reprimenda da população aí, como você pode ver, né? Ela teve que recuar, né? Os manifestantes partiram para cima mesmo dos policiais e a polícia respondeu com armas não letais, né? Com gás de pimenta e gás, bombas de efeito moral, gás lacrimogênio, e foram grandes as multidões se aglomerando. Por enquanto, olha só que cena impressionante, olha, nesse lugar aí, quer dizer, uma via expressa, né? Os carros da polícia que passavam embaixo foram atingidos por pedras e os policiais se mandaram, saíram correndo aí porque, olha, choveu pedra em cima desses caras, tá vendo só? Aí os manifestantes quebrando o concreto na rua para atirar nos policiais. E aí a gente vê novamente a população acuando a polícia. E foram essas imagens impressionantes que mostram a
população determinada a enfrentar os policiais que fizeram com que o Trump convocasse a Guarda Nacional da Califórnia, e isso fez com que o governador de repente reclamasse disso, porque diz que o Trump está se apropriando de uma força estadual lá, né? O que mais que diz aqui a matéria no site do CL? O presidente da Câmara dos Representantes disse que, num programa lá da TV ABC ontem à noite, disse que não estava nem um pouco preocupado. Ele falou o seguinte: não estou nem um preocupado com isso que está acontecendo, quando foi questionado sobre o assunto. Não era com ele, né? Ele acrescentou que ele confirmou a possibilidade de recorrer aos fuzileiros navais de serviço ativo, além da Guarda Nacional, quer dizer, botar soldado treinado para atuar em guerra, para fustigar esses manifestantes que não concordam com a política do Trump, tá? O que disse esse sujeito? Ele falou assim, concordamos que se alguém for violento deve ser detido, mas não é o que está acontecendo, declarou no domingo a rede de TV CNN a congressista democrata californiana Nanette Barragan. Temos uma administração que ataca protestos pacíficos, né? Porque as pessoas estão dizendo que a população apenas se defende dos achaques dessa tropa, que é uma tropa extremamente violenta. Aqui o manifestante com a bandeira do México, olha nessa foto, tá vendo só? E um carro da polícia, aí onde estão escritas as palavras fuck e ice. Eu não vou traduzir para você, mas eu tenho certeza que você entendeu, né? E o que o presidente dos Estados Unidos está querendo? Está querendo um banho de sangue. Só pode ser porque é tudo que ele tem dito ao longo dos últimos dias. Mais violência para conter a população. Está aqui no nosso site também a informação de que ele quer um espetáculo em Los Angeles. A Casa Branca informou ontem que Trump havia assinado uma ordem para o envio de 2.000 membros da Guarda Nacional a Los Angeles, primeira vez desde 65 que um presidente mobiliza essa força sem pedir ao governador estadual, sem obter a concordância do governador, informou um diretor da Human Rights Watch, chamado Kenneth Roth, que acusou Trump de criar um espetáculo para continuar com as suas operações contra imigrantes. A Guarda Nacional, segundo a nossa reportagem aqui, está especificamente treinada para contenção de multidões. Declarou, por outro lado, a secretária de Segurança Nacional, Kristi Noem, no programa Face the Nation da CBS neste domingo. Ela se recusou a revelar os pontos de Los Angeles nos quais as tropas seriam mobilizadas. Mas, por enquanto, a confusão se concentra perto de um dos campos de concentração do Trump. Lá um lugar onde o Trump está colocando detidos, né, os imigrantes, como se bandidos fossem. As operações do ICE, continua aqui a nossa reportagem, em outras cidades americanas geraram protestos nos últimos meses, mas os distúrbios em Los Angeles são os maiores até agora contra as políticas de Trump. Agentes de imigração encapuzados e armados, né? Realizaram operações em locais de trabalho em várias áreas de Los Angeles na sexta e também no sábado. Ou seja, né, não estão buscando nos presídios entre a população encarcerada imigrantes que delinquiram e foram condenados. Não estão buscando gente que está com a prisão pedida e mandato sem cumprimento, mandato em aberto. Eles estão buscando trabalhadores mesmo, né? Igualzinho aconteceu com comerciantes e empresários judeus na década de 1930, né? E a população não aguenta ver mais tanta injustiça, tanta sacanagem mesmo, né? E há muitas manifestações. Aqui na nossa matéria, por exemplo, uma pessoa chamada Fernando Delgado, morador de 24 anos em Los Angeles, disse que as operações são injustas e que os detidos são seres humanos como qualquer outro, que parece óbvio, né? Ele disse o seguinte: somos hispânicos, ajudamos a comunidade, ajudamos fazendo trabalho que as pessoas não querem fazer, declarou esse sujeito à agência France Press. Os confrontos demonstram o autoritarismo de Trump em tempo real, escreveu no X neste domingo o senador de Vermont, Bernie Sanders. Realizar operações ilegais em massa, provocar uma contra-resposta, declarar estado de emergência, convocar tropas. Diz que é inaceitável essa sequência de acontecimentos. Portanto, a coisa está quente lá em Los Angeles. Nós temos mais vídeos aí, Alex, para exibir os protestos? Quero, volta aí para a gente, por favor. Então, nós estamos vendo aí mais uma vez carros pegando fogo, né? A multidão já dispersa aí, porque essa é a cena de uma batalha vencida pela população, nessa espécie de primavera contra as atrocidades do governo Trump, né? E a gente vê aí bandeiras do México e algumas bandeiras da Palestina. Aí a população apedrejando
carros da polícia, né? Que tiveram que parar aí, olha, são dezenas de carros, né? Destruídos, incendiados, uma reação sem precedentes, né? Lembrando que essas cenas geraram a convocação da Guarda Nacional. Tá bom, Alex, vem para cá. Nós temos outra aberração para tratar aqui, é o seguinte. A Greta Thunberg, que você conhece muito bem, ativista desde pequenininha, ela e outras pessoas, entre as quais um brasileiro, contrataram um barco chamado de Flotilha da Solidariedade para levar ajuda à faixa de Gaza. E esse barco ia navegando próximo ao litoral de Gaza quando foi interceptado por forças do Estado de Israel. E ontem houve uma série de avisos severos. Por quê? Porque essa população que está no barco corre risco. E o tratamento que o Estado de Israel deu ao episódio foi um tratamento absolutamente desairoso e desrespeitoso, tá? Vou começar lendo para vocês aqui os alertas que ontem correram o mundo, estão na capa de todos os jornais, né? Alertando para o fato de que essas tropas selvagens, né, do governo fascista de Israel, essas tropas colocam a vida dessas pessoas em risco. Por isso está aqui na nossa manchete, olha, risco de vida concreto, diz ativista sobre ameaça de Israel à Flotilha da Liberdade. E lá tem um brasileiro, esse brasileiro se chama Thiago Ávila, né, denunciando aqui, ontem esses alertas correram o mundo inteiro, né, o tanto da Greta quanto do Thiago. O que diz a nossa reportagem? O ativista Thiago Ávila, que é um dos 12 tripulantes do veleiro Medellín, na colisão da Flotilha da Liberdade, FFC sigla em inglês, afirmou neste domingo que o grupo está sob risco de vida concreto e que Israel está prestes a cometer um novo crime de guerra. A gente sabe o quanto essa ameaça é grave porque já assassinaram 10 membros da flotilha 15 anos atrás, bombardearam o nosso barco um mês atrás em Malta, então a gente sabe que isso é um risco de vida muito concreto, afirmou o brasileiro. E ele disse mais, falou, Israel está prestes a cometer um novo crime de guerra. Neste momento nós estamos fazendo toda a mobilização possível para tentar salvar essa missão, salvar a ajuda humanitária que está aqui e tentar preservar a imagem e também a nossa saúde, a nossa vida, a nossa integridade física e a nossa liberdade, disse o ativista, né? Eu quero mostrar para vocês agora os apelos que foram feitos ontem pela Greta e um vídeo do próprio Thiago, que foi gravado antes do embarque nessa flotilha, tá? Vamos ver então, Alex? Coloca para a gente, por favor. My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces or forces that support Israel. I urge all my friends, family and comrades to put pressure on the Swedish government to release me and the others as soon as possible. Hi everyone, I'm Thiago Ávila. I'm a Brazilian citizen, member of the Freedom Flotilla Coalition, and if you're watching this video, it means that I've been detained or kidnapped by Israel or another complicit force around the Mediterranean on our way to Gaza to break the siege. And in this case, I urge you to pressure my government and my comrades' governments for us to be released out of prison and to break relations with Israel, to end the genocide and end the siege that Israel is putting the Palestinian people on. We count on you right now. 5, 7, 7. Condition 3, 1. Uma interceptação pelo Estado de Israel. Vocês veem luzes aí. São luzes dos barcos da Marinha de Israel cercando aí a tripulação desse veleiro, né? E o governo de Israel reagiu fazendo basófia desse episódio aí. Disse que essa era uma incursão para gerar foto no Instagram, tá? Que a ajuda humanitária que eles estão levando é menor do que a de um caminhão, fazendo pouco caso mesmo, tirando sarro deles, mas não há informações objetivas sobre o que aconteceu com essa flotilha depois que a Guarda Costeira lá de Israel assumiu o controle. Não há, pelo menos não encontrei aqui, nem nos jornais brasileiros, nem nos jornais estrangeiros, né? Vou mostrar aqui para vocês agora, depois eu volto aqui para o Brasil, uma matéria no Guardian, que está aqui, olha, bem na capa do Guardian, está aqui, forças israelenses assumem o controle do barco de ajuda humanitária de Gaza, que transportava a Greta Thunberg, né? Vamos ver o que essa reportagem está dizendo? Porque não há
ainda uma atualização sobre o que aconteceu com eles, se foram presos, se não foram, se vão ser expulsos da região, se não vão, o que vai acontecer com esse barco. O que a matéria diz? O iate de bandeira britânica, operado pela coalizão da Flotilha da Liberdade pró-Palestina, estava fazendo uma tentativa simbólica de entregar ajuda, né? A matéria do Guardian diz o seguinte: o exército israelense assumiu o controle de um barco que tentava entregar comida aos palestinos em Gaza nas primeiras horas da manhã de segunda-feira e levou uma tripulação de ativistas, incluindo Greta Thunberg, para um porto israelense. A Medlin estava fazendo uma tentativa simbólica de romper o bloqueio em Gaza e de aumentar a conscientização sobre uma iminente crise de fome. Iminente não, uma concreta crise de fome, né? Porque tem gente lá morrendo de fome todo dia, especialmente crianças. Era improvável que o navio conseguisse passar pelo bloqueio naval israelense do território, onde especialistas apoiados pela ONU alertaram sobre a fome iminente e dezenas de pessoas foram mortas pelas forças israelenses que tentavam chegar ao centro de distribuição de alimentos. Até mesmo tentar chegar a Gaza de barco é arriscado. Em maio, um outro barco dessa mesma coalizão, Flotilha da Liberdade, um grupo que se organizou em torno desse iate Medlin, né, pegou fogo perto de Malta e emitiu um SOS após o grupo ter afirmado ter sido ataque de drones israelenses. O exército israelense não comentou o assunto, como sempre, né? Em 2010, 9 ativistas foram mortos quando o comando israelense atacaram uma pequena frota de navios que tentava levar suprimentos, incluindo material de construção para Gaza. Israel iniciou o bloqueio a Gaza em 2007. Quer dizer, desde 2007, essas almas penadas lá de Israel estão ali atrapalhando a vida de quem quer prestar solidariedade, né, a essa população que o governo de Israel quer ver massacrada, né? E a gente espera que eles tenham chegado em segurança e que sejam respeitados, que tenham seus direitos civis respeitados, né, por esses fascistas do governo. Hoje eu estou gastando o meu inglês aqui com fascista, hein, gente? Fala sério. Vamos voltar para os destaques do ICL. Olha, os absurdos aqui no Brasil, né? A gente falando de absurdos aí pelo mundo, aqui no Brasil também está cheio de absurdos. Um deles, imagina o seguinte: você está numa festa, comemorando lá com seus amigos, do nada aparecem uns jagunços com a farda da Polícia Militar do Rio de Janeiro e começam a atirar. Atirar contra as pessoas que estavam em festa, numa festa, tá? Operação organizada pelo comando do BOPE do Rio de Janeiro. A Polícia Selvagem, os matadores lá, a milícia de matadores do governador Cláudio Castro. Só que dessa vez a cena foi tão repugnante que o próprio governador foi instado a agir. E agiu, por incrível que pareça. O Cláudio Castro, que é um facínora, agiu demitindo gente lá do BOPE por causa dessa operação que é inexplicável pelo nível de violência empregado contra gente que estava festejando. Não tinha nada demais lá. 5 pessoas feridas, nenhuma tinha relação alguma com o tráfico de droga. Um morto, tá? Esse é o resultado de quando esses jagunços da Polícia Militar do Rio de Janeiro chegam em algum lugar fazendo confusão lá. Para quê? Para alimentar a sua sede de matar. Porque essa gente é viciada por sangue, né? E produz sangue a cada movimento. Eu vou ler aqui para vocês aqui a reação do governador Cláudio Castro. Eu até me surpreendi com isso, porque um sujeito que tão enfaticamente apoia a violência policial, instado agora, né, numa situação horrível como essa, teve que responder. Então, exonerou comandantes do BOPE, do COI, e afastou 12 PMs depois dessa operação na festa junina, né? O governador Cláudio Castro exonerou o coronel Aristeu de Góes Lopes, comandante do Batalhão de Operações Especiais, e o coronel André Luiz Souza Batista, do Comando de Operações Especiais, o COI, e afastou das ruas 12 jagunços, palavra que eu estou usando aqui por minha conta, que participaram da operação no Morro de Santo Amaro, na zona sul do Rio de Janeiro. Operação que deixou 1 morto e 5 feridos. As vítimas participavam de uma festa junina quando policiais entraram atirando e causando pânico entre os moradores. Segundo relatos, os agentes entraram na comunidade efetuando disparos em meio ao evento. O jovem Heros Guimarães Mendes, de 23 anos, foi atingido na barriga. Chegou a ser socorrido a um hospital chamado Glória D'Or, só que não resistiu aos ferimentos, morreu. Na manhã do sábado, os moradores da comunidade realizaram uma manifestação na rua Pedro Américo, cobrando justiça pelas vítimas e protestando contra esse desastre dessa operação policial dos jagunços lá do Cláudio Castro, né? Jagunços que agora estão afastados.
E o governador prometeu que as imagens das câmeras corporais, que são um tabu para ele ainda, né, vão ser disponibilizadas. Cláudio Castro anunciou que medidas serão tomadas em rede nacional. Falou o seguinte: agora pela manhã, em uma reunião com o secretário de Estado da Segurança e da Polícia Militar, determinei o afastamento imediato dos responsáveis por autorizar essa operação na madrugada de ontem na comunidade de Santo Amaro, em meio a uma festa popular. Castro declarou ainda que as investigações devem ser conduzidas com extremo rigor e agilidade, tanto pela Polícia Civil quanto pela Corregedoria Interna da PM. Ele também garantiu em conversa com o Ministério Público que todas as imagens captadas pelas câmeras corporais dos policiais envolvidos serão disponibilizadas. A Polícia Militar informou que a operação foi emergencial, motivada por informações sobre a presença de criminosos. Os criminosos não estavam lá, estavam para chegar, são esses policiais, que são assassinos, criminosos comuns. O policial que comete um assassinato é um assassino como qualquer outro, tá? Com agravante de ser um agente do Estado, né? Fazendo uso da violência legítima, privilégio das forças estatais. A Polícia Civil, então, afirmou que nenhum dos 5 feridos durante a operação do BOPE tinha envolvido com o tráfico de drogas. Que lamentável, né? Fala sério. Segundo a corporação, até o momento não houve nenhuma prisão relacionada à investigação, que segue em andamento. As armas dos PMs envolvidos na operação foram apreendidas pela perícia. E olha, ontem, gente, o Fantástico mostrou uma reportagem para nós, também impressionante, né? Lá no Rio de Janeiro, da mesma forma. Policiais civis que interceptaram um caminhão carregado de maconha liberaram a droga mediante pagamento de propina. Aí reclama que a polícia é vítima de violência dos bandidos. Mas, ora, na hora de apreender, né, o insumo principal do tráfico, né, que gera dinheiro à vista, que são carregamentos de droga, como esse, toneladas e toneladas, o que eles fazem? Eles vendem proteção aos bandidos, eles devolvem a mercadoria. É um absurdo, né? É um completo de um disparate, né? E aqui eu tenho para vocês, eu não posso mostrar porque os direitos autorais são da Globo, mas eu posso ler a matéria para vocês que está aqui no site do G1, né? Se você não viu a reportagem ontem, você fica sabendo disso. Olha, áudios mostram policiais, advogados e traficantes negociando para liberar 10 toneladas de maconha. A droga foi apreendida no Rio de Janeiro, mas liberada após o pagamento de propina, né? Áudios obtidos com exclusividade pelo Fantástico revelaram os bastidores de uma negociação milionária para liberar esse caminhão com 10 toneladas de maconha. A droga encomendada pelo Comando Vermelho foi interceptada no Rio de Janeiro, mas acabou liberada após o pagamento de propina aos policiais civis. Carga saiu de Mato Grosso do Sul com destino ao Rio de Janeiro. A nota fiscal indicava o quê? Frango congelado, só que o conteúdo era outro, né? Segundo a investigação, o caminhão era escoltado por 2 viaturas da Polícia Civil quando foi parado pela Polícia Rodoviária Federal. Só que em vez de registrar a ocorrência, começaram a negociar a propina. O que houve foi uma negociação por pagamento de valores em troca da liberação da droga, afirmou o promotor de justiça Fabiano Oliveira, responsável por esse flagrante. O delegado Pedro Duran, da Polícia Federal, explicou que os policiais civis, olha, se deram, né, ao requinte de usar o telefone celular de quem? Do motorista do caminhão para falar com os donos da droga lá do Comando Vermelho, né? Os áudios mostram que o traficante Carlos Alberto Queric, relatando a situação à esposa. O que ele fala? Pô, tô no maior desenrole aqui com o cano aqui, amor. Pegaram o caminhão ali na Serra das Araras, né? A Polícia Federal identificou os advogados Leonardo Galvão e Jackson da Fonseca como os responsáveis por intermediar essa negociação. Deixei tudo no esquema para todo mundo se adiantar. A gente fez essa correria, diz Jackson. Esses advogados precisavam ser pendurados em praça pública, viu? Porque isso é lá papel de advogado. Agora, o pior é o seguinte, saiba você aí que o advogado não está lá negociando só o interesse do traficante que paga para ele, não. O advogado está negociando seus próprios interesses, porque eles deveriam ficar com 10% da droga, do valor do suborno, tá? 10%. Portanto, cadeia nessa gente, e muito brava mesmo. E não vem a OAB falar em prerrogativa desses advogados de porta de cadeia, vagabundos, que ficam trabalhando para bandido aí, tá bom? Olha, diz aqui a reportagem, o acordo previa que 10% da propina ficaria com esses advogados, a malta da péssima advocacia, né? Mas, segundo Jackson, o combinado não foi cumprido. Sabe por quê? Aqui a declaração dele, ó. Chega na hora, os caras levaram tudo, mano. A gente que agilizou tudo, tem consideração nenhuma pelo colega. Chama o traficante de colega, né?
Que beleza. Para liberar o caminhão, o policial civil David da Silveira escreveu à mão um resumo da missão, afirmando que nada foi encontrado e que o motorista foi liberado. Efetivamente, a carga chegou ao destino mediante pagamento desse valor e abasteceu as comunidades da região, afirmou o delegado Duran. Após a entrega, que foi feita no Complexo do Alemão, o caminhão voltou para o sul e foi parado novamente. Dessa vez, a Polícia Rodoviária Federal encontrou fragmentos de maconha suficientes para um exame pericial. Foi o que permitiu comprovar que a carga era de entorpecentes, disse o promotor. E foram presos aqui, olha, vários policiais. Policiais civis Juan Felipe Alves, Renan Guimarães, Alexandre Amazonas, Eduardo de Carvalho e David da Silveira. Policial militar Laércio de Souza Filho e os advogados Leonardo Galvão e Jackson da Fonseca. Todos, com exceção de Jackson, foram soltos após uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que entendeu que não havia provas do tráfico, já que o caminhão foi encontrado vazio e agora respondem por liberdade. Respondem apenas por corrupção. É mole? Brincadeira, né? Provavelmente essa gente vai continuar delinquindo por aí. Vamos agora, gente, ver como é que está o noticiário no exterior. O noticiário no exterior girando em torno dos protestos lá em Los Angeles, né? Porque é um fato marcante. E aqui na capa mesmo do Washington Post a gente já vê essa manifestação acontecendo. Pode botar aí, Alex. Olha, os policiais aglomerados ali tentando conter a multidão e a multidão atirando com munição não letal, né? E a multidão avançando contra os policiais. Então tá assim, então a guerra de empurras ali. Olha, vocês podem ver que os manifestantes, eles recuam de vez em quando, mas logo voltam fazendo pressão para cima dos policiais, que muitas vezes são obrigados a sair correndo para não serem atingidos pelas pedradas e na coação mesmo, ali no tete-a-tete, porque em muitos dos lugares onde a polícia passou a atuar para tentar reprimir isso, o número de manifestantes era enorme e eles não conseguiram, simplesmente, né? E o que diz aqui para nós o Washington Post? O que está dando confusão mesmo lá nos Estados Unidos não olha aí, os policiais recuando, estão vendo, ó, no videozinho aí do Washington Post. O que está dando confusão é justamente esse comando do Trump para que a Guarda Nacional passe a atuar na contenção desse distúrbio, coisa que não acontece há muitos, desde que eu era criança, desde 1965, tá bom? O que diz a manchete? Vamos para a próxima página aqui do jornal, para que a gente possa ler aqui o que foi exatamente que aconteceu na visão, né, de um órgão de imprensa americano. Olha, manifestantes em Los Angeles, trava-língua, Los Angeles, entraram em confronto com policiais enquanto a presença da Guarda Nacional gera resistência. É o que diz aqui a matéria do Washington Post. Centenas de soldados da Guarda Nacional, enviados pelo presidente Donald Trump, chegaram a Los Angeles no domingo, medida que o governador Gavin Newsom chamou de inconstitucional, enquanto os manifestantes continuavam protestando contra a repressão imigratória no governo Trump. Embora a calma tenha reinado durante grande parte do dia, a tensão reacendeu à tarde quando autoridades lançaram gás lacrimogêneo contra a multidão crescente de manifestantes reunidos perto do centro da cidade, né, onde está também um centro de concentração, um centro de detenção, um campo de concentração desse que o Trump está criando lá nos Estados Unidos, né? A polícia de Los Angeles disse que as pessoas na multidão estavam jogando concreto, garrafas e outros objetos e os policiais começaram a efetuar prisões e ordenar que as pessoas se dispersassem, né? A chegada da Guarda Nacional, segundo o Washington Post, marca uma nova fase potencialmente volátil na iniciativa do governo Trump de aumentar as deportações e o seu relacionamento contencioso com autoridades policiais locais, né? Então, hoje, certamente, nós vamos ter desdobramentos aí dessa história. Por quê? Porque a tensão continua e provavelmente vai haver recurso jurídico, né? Enfim, as Cortes Superiores, a Suprema Corte Americana, para que ela defina se o presidente da República tem ou não a prerrogativa de mobilizar a Guarda Nacional, que na verdade pertence ao Estado, não pertence à Federação, para que ela passe a atuar na contenção desses distúrbios, tá bom?
Vamos falar de Brasil agora, gente, porque a coisa aqui também anda bastante bem essa semana, né? Esse fim de semana foi um fim de semana movimentado, de muita negociação política lá em Brasília para resolver a encalacrada do pacote econômico, né? A última crise do governo, que é a crise do IOF, que acabou sendo rejeitado e promoveu um recuo. Mas as contas ficaram abertas e o ministro Haddad tem que encontrar um caminho para arranjar dinheiro e pagar a conta, né? E aí ele se encontrou com os principais líderes do Congresso. Nós vemos aí o Hugo Mota Alcolumbre, né, ao lado do ministro Haddad, e tentando colocar aí uma alternativa a isso, porque precisa pagar as contas, a responsabilidade também é do Congresso, e o Congresso também perde, porque as emendas podem ser congeladas aí, né, no curso desse programa de contenção. Vamos à reportagem aqui. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na noite de domingo, após uma reunião de mais de 5 horas com líderes dos partidos no Congresso, que o decreto que aumentou o IOF no final de maio será integralmente revisto, será todo revisto. Como algumas das alíquotas desse decreto serão eliminadas ou reduzidas, o governo e os parlamentares, agora falando juntos, né, concordaram em aumentar a tributação de quem? E aqui parece uma sinalização bastante positiva, porque tem gente aqui que está pagando pouco imposto e deve pagar mais, até porque está sujando o país, está adoecendo o país. Por exemplo, as bets, né? As fintechs, que também pagam pouquíssimo imposto. Nubank, por exemplo, é uma fintech, é um bancão, mas paga pouco imposto. Vamos lá. Como algumas das alíquotas do decreto serão eliminadas ou reduzidas, o governo e parlamentares concordaram em aumentar a tributação das bets, das fintechs e de alguns títulos de crédito, além de cortar benefícios tributários para garantir as receitas necessárias ao equilíbrio do orçamento neste ano. Ainda é preciso bater o martelo com o presidente Lula. E o presidente Lula está voltando de Paris, acabou a viagem dele de uma semana lá e provavelmente amanhã ele vai tratar desse assunto com o Haddad, tá? O que aconteceu aqui segundo o UOL? Haddad e os presidentes da Câmara dos Senados, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, falaram aos jornalistas depois do encontro lá com o Haddad na residência oficial da presidência da Câmara em Brasília. Quem participou do encontro? Eduardo Braga, Omar Aziz, Cid Gomes, Efraim Filho, os deputados federais José Guimarães, Isnaldo Bulhões, Pedro Lucas, Antônio Brito, Dr. Luizinho, Gilberto Abramo, junto com Haddad, também foi a ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais. Ele combinou com os congressistas que o governo vai enviar para apreciação do Legislativo uma medida provisória com as novas ordens no campo tributário. Também será publicado um novo decreto com as mudanças no IOF, substituindo o decreto anterior. Esse acordo ainda deve ser referendado por Lula e como o presidente volta da viagem oficial à França nesta noite da segunda-feira, hoje, né? Essa conversa deve se dar na terça-feira de manhã, de acordo com o ministro da Fazenda. E o que disse aqui o Fernando Haddad? O decreto do IOF será recalibrado, fazendo com que a dimensão regulatória seja o foco da nova versão e que possamos reduzir alíquotas previstas no decreto original, que vai ser reformado. Preciso dessa compensação para manter o ritmo de cumprimento das obrigações fiscais do país, disse o Haddad, né? Com as mudanças, e aqui, vocês se lembram que o IOF do Haddad, terceiro erro consecutivo da área econômica do governo, iria gerar quase 20 bilhões de dólares por ano a mais de arrecadação. Mas agora isso mudou muito, né? Porque com as medidas novas, o IOF passa a gerar muito menos receita. Ele foi reduzido a 1/3 praticamente. E a matéria aqui do UOL diz o seguinte: com as mudanças da arrecadação do IOF nesse ano, deve ficar em apenas 7 bi. É uma redução de 63%, praticamente 2/3, né? Em relação aos 19,1 bi que estavam previstos na versão atual do documento. E aqui a matéria elenca quais são as novas medidas tributárias acertadas ontem com os líderes. Aqui fica a minha pergunta, desde já, para você refletir. Embora a gente não tenha ainda falado aqui quais serão as medidas que vão ser usadas como compensação, né, para gerar mais faturamento, é certo que pelo menos uma coisa está cristalizada aí. É o fato de que talvez da próxima vez seja recomendável iniciar o processo por essa fase em que estamos agora. Não é preciso criar toda a confusão que se criou, gerar um novo recuo, todo o desgaste, né, nas redes sociais, estão aí bombando, chamando o governo de incompetente, de tudo mais. E só depois disso tomar a iniciativa de chamar esses líderes para falar: gente, a responsabilidade é de todo mundo.
vocês vão ter que contribuir de alguma forma, vão ter que mostrar ao governo de onde é que vai sair o dinheiro para pagar as contas, o papel higiênico da universidade, o remédio do farmácia popular, né? O salário do pessoal operacional do governo, enfim. Então, combinando, dá tudo certo, né? Podia, talvez, a área econômica ter prendido, finalmente, para que não haja um quarto episódio, como os 3 anteriores, né? Começando lá pelo PIX, em dezembro do ano passado, para gerar mais desgaste e atrapalhar os planos do campo progressista de reeleger o Lula. Porque, do jeito que está sendo feita a coisa, o prejuízo eleitoral é insuperável. E a cada 2 meses nós vamos ter um escândalo novo no Brasil. Por quê? Por falta de capacidade de conversar da área econômica do governo, né? Agora vamos falar sobre o que vai mudar. O que vai mudar aí? Quem é que vai ser tributado? Porque o que se trata aí é de gerar impostos mesmo, essa é a palavra em voga. Não tem dinheiro, não vai haver dinheiro, né? Ninguém fala em reduzir, por exemplo, spread de banco. Se o Banco Central brasileiro baixasse essa taxa imoral de juros, por exemplo, o problema estava resolvido. Mas com banqueiro não se mexe no Brasil, né? Banqueiro não se mexe, eles estão lá na Constituição, regra de ouro e tudo mais, não pode mexer com eles. O país não pode investir mais do que o dinheiro que gasta para pagar. Enfim, eles têm 1,5 milhão de prerrogativas, de privilégios aí, inscritos na Constituição Federal e na cultura de gestão da área econômica. Isso não muda. Entra governo, sai governo, eles continuam mandando o país. Mas vamos lá para as alternativas. O que está acontecendo então? Quem é que vai ser tributado aí no lugar do IOF de 3,5% que o Haddad tinha inventado e já caiu? Títulos de crédito de renda fixa, antes eles eram isentos, passarão a ter cobrança de imposto de renda e essa medida vai atingir. O que são títulos de renda fixa? LCI, letras de crédito imobiliário, e LCA, crédito do agronegócio, que passarão a ter uma cobrança de 5% de imposto de renda. As plataformas de apostas online bets terão um aumento da chamada GGR, Gross Gaming Revenue, de 12% para 18%. Agora, olha, essas empresas que estão sangrando o brasileiro, né, pegando os mais pobres e vulneráveis, com a promessa de ganhos que nunca se realizarão, que estão adoecendo a nossa população, fazendo milhares de pessoas aí adictas dessa jogatina em que se transformou o país, elas só pagam 12% de imposto. No Brasil, o imposto sobre lucro presumido é maior do que isso para qualquer empresinha do Brasil. Um escritório de advocacia, uma pequena empresa de comunicação vai pagar 15%, 16%, né? E o trabalhador que ganha mais de R$2.000 e poucos está pagando 27,5% de imposto de renda. E as bets, que são essa indústria de adoecer o país, pagam só 12%. Agora vão passar, se for aprovado isso, se a bancada da jogatina lá em Brasília permitir, passarão a pagar 18%. Quem mais? As fintechs, os bancões, Banco Nubank, C6, esses bancos aí, são os fintechs tecnicamente, né? Eles atualmente pagam 9%, 15% ou 20% de CSSL, contribuição sobre o lucro líquido, tá? E eles vão passar a pagar um pouco mais, né? Vão deixar de pagar a alíquota de 9%. Todo mundo passa a pagar entre 15% e 20%, como os bancos tradicionais pagam, né? CSSL, tá bom, gente? Não paga nada mais de imposto de renda. As isenções tributárias infraconstitucionais serão revistas nos próximos dias. Mota disse que a Haddad estimou essas isenções em 800 bilhões por ano. O pessoal que mama ali nas tetinhas do governo e depois faz discurso contra o Estado grande, querendo Estado mínimo, né? Os gastos tributários serão cortados em 10%, de acordo com a Haddad, mas Mota afirmou que o percentual ainda pode mudar. Essa redução precisa ser melhor discutida com os demais membros do Congresso e sobre os gastos primários, como supersalários e despesas previdenciárias, não houve acordo. Precisamos do pulso de lideranças nas negociações sobre gastos primários para poder voltar para a mesa de negociação, disse o ministro Haddad. Gente, o Brasil é um país que inscreveu na Constituição um dos artigos mais depreciados e desprezados, que é essa história do teto de gastos, né? Hoje em R$44 mil, porque é esse o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse salário tinha que ser o maior salário do país, mas não é. Qualquer juizeco de Xiririca da Serra ganha mais do que o ministro do Supremo. Por quê?
porque tem os penduricalhos, né? Que eles inventam para eles mesmos, sempre com um nome pomposo qualquer, auxílio, gratificação de emergência da indumentária, que significa auxílio paletó. E vai por aí afora. E ninguém mexe com essa gente, sabe? E aí você pergunta para os órgãos que pagam esses salários indecentes, eles falam, não, isso é verba indenizatória, não é verba de salário, quer dizer, é algo que a pessoa tem direito de ser indenizada. Por exemplo, né, benefícios oferidos durante a carreira. Cargos de chefia que foram ocupados temporariamente, depois, pela força de medidas judiciais, acabam sendo incorporados ao salário. E aí, só Deus sabe o limite a que pode chegar. Tem gente recebendo 200, 300, 600 mil reais por mês do Brasil, que tem uma Constituição em pleno vigor, que fala que ninguém pode ganhar mais do que os ministros do Supremo. Isso não se resolve. Tá? Tem as filhas dos militares que custam uma fortuna, 25 bilhões por ano de pensões para os inativos e para as filhas de inativos das Forças Armadas, no que é uma disparidade gigante para com o resto da população brasileira, e ninguém mexe nesse vespeiro, sabe? Todo santo dia a gente ouve falar assim, ó, vamos fazer uma devassa dos cadastros. Por que não faz um devassa no cadastro das filhas dos militares? Vê quais as que são de fato casadas, ou porque a legislação mudou muito, né, da década de 60 para cá, quando foram instituídos esses privilégios aí. Por exemplo, união estável foi equiparada ao casamento, é praticamente igual. Mas as filhas dos militares não formalizam o casamento e vivem em união estável com seus companheiros, porque não querem perder a boquinha, elas querem ficar mamando aí até o fim da vida, né? Eu mesmo tenho uma amiga que não se casou, por quê? Porque filha de militar, vai fazer jus à pensão deixada pelo pai quando o pai falecer. Está vivo ainda, tem 90 e poucos anos, mas está vivo. E ela é beneficiária. Então, essas pessoas que simulam, né, uma situação formal, que na verdade elas não têm, para quê? Para continuar lá se aproveitando desse oportunismo. E não há o que faça, sabe? Essa gente se enquadrar. Fica aqui a minha pergunta, por que é tão difícil? Se tem um teto lá inscrito na Constituição, por que não simplesmente capa o salário dessa? Eu sei que vai haver reação e tudo mais, mas judicializa, sabe? Bota para ferrar lá, o Supremo Tribunal Federal também tem que contribuir. Eu sei que na hora que chegar, né, na aba ali dos juízes, né, vai pipocar a coisa, porque afinal de contas o CNJ tem que falar e o Supremo Tribunal Federal também tem que falar. Mas não é possível que o Brasil não enfrente isso, supersalário, isso é de uma indigência moral esse assunto e não há o que faça. Outra coisa, por exemplo, olha, o judiciário brasileiro precisa dar alguma contribuição para esse momento da história brasileira, né? E preciso lembrar aqui que os supersalários são só uma das deformações, porque tem muitas outras. Por exemplo, esses auxílios inescrupulosos que passam por aí. Outro dia nós vimos aqui notícia de que, sabe, desembargadores do Estado do Norte estavam recebendo R$ 1.500 por dia de auxílio alimentação. Quem é que come R$ 1.500 por dia? Mas nem no melhor restaurante do mundo, almoçando e jantando lá, a conta não fica desse tamanho, né? Então é isso, de uma indigência moral essa situação de supersalários que ninguém resolve. E anota aí, vamos falar de supersalários outra vez, vamos cortar, vamos acabar com essa mordomia, com essa mamata, com essa pouca vergonha e vai continuar tudo igual, sabe? É muito mais fácil manter tudo como está, porque sempre tem a justificado, não, mas isso é produto de uma decisão judicial, está sendo pago porque o juiz decidiu, a gente não pode descumprir decisão judicial. E assim, essa gente que não se envergonha de tungar a viúva, vai minando as finanças brasileiras, sim, é preciso enfrentar isso. Alô, governo Lula, demorou demais da conta, sabe? Fica sacrificando programa social para manter privilégio de gente que não deveria nunca estar recebendo o que merece, tá? O que recebe. Bom, gente, vamos seguir com o noticiário político, nós já estamos quase chegando aqui no fim do programa. Hoje vai acontecer uma coisa extremamente importante. Eu tenho isso aqui também no site do ICL, que é o depoimento do Bolsonaro. Tá aqui, olha, nossa manchete principal. Vão ficar frente a frente o Xandão e o Bolsonaro. O Bolsonaro andou convidando todo mundo para assistir esse depoimento dele, porque agora, nessa fase, o Supremo resolveu voltar atrás e vai abrir a transmissão dos depoimentos. Então vão estar lá Xandão e Bolsonaro frente a frente, você vê os dois aí frente a frente nessa montagem aqui do UOL, né? E será a primeira vez que Xandão vai inquirir Jair Messias Bolsonaro. O que diz a nossa matéria? Começa hoje no Supremo
O julgamento, começam os depoimentos dos 8 réus do núcleo central da tentativa de golpe ocorrida após a eleição do presidente Lula. Em uma das sessões que ocorrerão esta semana, pela primeira, não se sabe exatamente se vai ser hoje, tá, gente? Pode não ser. Pela primeira vez, o ex-presidente Jair Bolsonaro será questionado diretamente pelo ministro Alexandre de Moraes. Após anos de campanha de ataque contra o Supremo, o Bolsonaro finalmente terá, que explicar, ou poderá explicar, se quiser, a sua participação na trama golpista em 2022, assim como todos os engendramentos, ou engendrações, como queira, para prender ministro do Supremo, para prender Alexandre de Moraes, para matar gente. Moraes será o responsável por conduzir o processo que pode resultar na prisão do ex-presidente. A primeira turma do Supremo convocou sessões de segunda a sexta. As sessões vão começar hoje, começa às 2 horas da tarde. O ministro Alexandre de Moraes ficará sentado na tribuna principal, em uma cadeira tradicionalmente ocupada pelo presidente do colegiado, e aí uma fileira de cadeiras será incluída no plenário entre os ministros e a plateia para que os réus fiquem sentados e eles serão chamados por ordem alfabética. Esse será o primeiro encontro entre Bolsonaro e Mauro Cid desde que o militar selou um acordo de delação premiada, com a Polícia Federal. As revelações do Cid foram o fio condutor da denúncia da PGR. Foi o militar quem confirmou aos investigadores pela primeira vez, por exemplo, que o Bolsonaro convocou os chefes militares para discutir planos para manter o resultado das eleições. À direita de Bolsonaro estará o general Augusto Heleno, ex-chefe do GSI, e um dos ministros que estiveram mais próximos do ex-presidente nos primeiros anos de mandato. À esquerda, o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, vai ombrear o ex-presidente. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro será o primeiro. O primeiro réu a ser ouvido será Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e também o principal delator. E os demais, por ordem alfabética, serão quem? Anderson Torres, Augusto Heleno, depois vem o terceiro é o Jair Bolsonaro, depois o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e, por fim, Walter Braga Neto, ex-ministro da Civil e da Defesa. Depoimentos serão transmitidos ao vivo pela TV Justiça, também aqui pelo ICL, tá? Você pode assistir por aqui. As regras estipuladas por Moraes se diferenciam das normas estabelecidas para oitivas de testemunha quando foram proibidas as gravações de áudio e vídeo. Por quê? Porque o Supremo Federal está dizendo que, naquele momento, uma testemunha poderia saber o que a outra... Eu acho isso tudo uma bobajada, não aconteceu nada, porque os jornalistas estavam lá e estavam dizendo da sua... Enfim, de todo o conteúdo dos depoimentos que aconteciam lá. Então, todo mundo ficou sabendo de tudo, as testemunhas, inclusive. Então, foi uma medida inócua do Supremo. Tomara que, quando chegarem os outros núcleos, isso não aconteça mais, porque ficou faltando para a opinião pública brasileira, a possibilidade de acompanhar esse julgamento, tá? Gente, olha, agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós tivemos ontem o filme aqui, a discussão com o Leandro Demore, foi muito bacana. Hoje nós estamos começando uma outra promoção aqui, que é super interessante para que nós aqui do campo progressista entendamos o que está acontecendo, como é que se move a extrema-direita brasileira. E vocês sabem que o professor João César de Castro Rocha é um craque nisso, é uma das mentes mais iluminadas do Brasil. Outro dia ele foi elogiado até pelo Celso de Mello, Então nós vamos fazer esse evento aqui chamado Semente do Caos, para que você descubra com exclusividade o plano secreto da extrema-direita brasileira para derrotar a democracia. E aqui o professor João César e o Eduardo Moreira vão dizer para a gente quais são as alternativas para que nós não percamos essa democracia. Como é que a gente constrói uma chance de sobreviver nesse ambiente de ataque severo da extrema-direita às nossas instituições? Como é que a gente vai manter a oportunidade de ter aqui, de continuar, por exemplo, fazendo essa crítica que a gente faz aqui no ICL, se acabar a democracia brasileira? Acabou a democracia, acabou isso aqui. Acabou a sua liberdade de dizer com seus amigos o que você pensa do governo do Bolsonaro, ou do Lula, ou de quem você queira, tá bom? E o que diz aqui o nosso chamado? Olha, enquanto você ri dos memes, a extrema brasileira aprendeu com os erros e agora está muito mais perigosa para tomar o poder, tá? E no anúncio do curso, a observação de que esse caos é o caos perfeito e muito pouca gente percebeu que estava se armando no horizonte. Desde 2018, quando Bolsonaro se tornou presidente da República, ele usou quais insumos? Ódio, fake news
histeria digital, né? Aquela confusão toda de assustar as pessoas na Covid, o pouco caso, né? E as aberrações todas que a gente viu acontecerem, né? O plano agora é outro, segundo o professor, o nosso professor João César. Tá aqui, olha. O plano da extrema-direita global foi usar o Brasil como exemplo para o mundo, né? Manipulando emoções e atacando as pautas morais. Só que agora o plano é outro. Para entender qual é o plano e como combatê-lo, você vai precisar estar conosco aqui no dia 15, tá? Dia 15, anota na sua agenda, às 8 horas da noite. Dia 15, às 8 horas da noite. Eu não perco por nada. Não perco nada que o professor João César faz ou fala, né? Então tá aqui para você, olha, a Semente do Caos, tá? Você faz a sua inscrição no despertaicl.com.br. Pode fazer desde já, que a gente lembra do compromisso com esse evento muito importante aqui para a gente entender a nossa realidade no dia 15 de junho, tá? No domingo, próximo domingo agora, tá bom? É isso aí, gente. Estamos terminando aqui o Desperta de hoje. Eu quero agradecer a sua audiência e dizer para você que amanhã às 7 da manhã nós estaremos aqui de novo para saber o que foi que aconteceu com esse mundão redondo nas últimas horas, tá bom? Obrigado pela audiência, até amanhã. Tchau. Olá, eu acabei de gravar uma aula aqui no ICL projetando um cenário. Se eu estiver certo, o plano da extrema-direita para o Brasil é que a ditadura principie em 2026, ainda que eles percam as eleições presidenciais. Eu convido vocês a assistirem essa conversa no dia 15 de junho, um domingo, às 20 horas.